para a gente ter mais detalhes dos preparativos para as eleições deste ano, eu vou conversar agora com o chefe do cartório da 268 Zona Eleitoral aqui de Rio Preto, o Regis Pistori. O Regis está aqui no Zoom comigo. Ô Regis, vamos lá. Bom, para a gente começar, queria saber como é que estão os preparativos nos cartórios eleitorais para as eleições deste ano. O que nós vamos ter de novidade nesse pleito? Passa uma geral para a gente aí, como é que estão esses preparativos. Então, bom dia a todos. Os cartórios estão trabalhando intensamente, né? Já começamos a fazer a convocação dos mesários. Rio Preto já conta com mais de 340 mil eleitores, né? Então, nós temos aí por volta de 5 mil pessoas que nos ajudarão muito, que são os mesários fundamentais para a eleição. E estamos nessa busca aí, aceitando os voluntários, porque conseguir convocar tanta gente realmente é difícil. Então, contamos com os servidores públicos, os voluntários, né? Uma das novidades para essa eleição, como tem havido, houve em 2018 também, seria a questão do voto em trânsito, né? Que a gente vai falar depois, e a transferência temporária de eleitores para aqueles eleitores que perderam o prazo de 4 de maio em transferir o local de votação para um local mais próximo, mais acessível. Ainda há prazo para isso, que é uma boa novidade para os eleitores, para terem mais conforto na hora de votar. Então. Muito bom. Detalha essa transferência para a gente, então. Se alguém ainda quiser transferir o domicílio eleitoral, isso é possível? Na verdade, o domicílio eleitoral não, que é quando você transfere de um município para outro. Isso não é mais possível. Mas o eleitor, por exemplo, que mora no centro e se mudou para a Zona Norte, ele tem um prazo que começa agora, dia 18 de julho, e vai até 18 de agosto, para transferir o local de votação. Ah, entendi. Então, ele tem que vir ao cartório pessoalmente, né? Lembrando que o cartório funciona do meio-dia até as 18, de segunda a sexta, e ele pode ir em qualquer cartório, aqui em Rio Preto, por exemplo, e transferir o local de votação dele apenas para essa eleição, para facilitar a vida dele. Entendi. No caso, é apenas o local de votação, não o município aí, né? Isso não tem mais jeito, né? Não é possível. Legal. Ô Regis, nós tivemos aumento ou diminuição de zonas eleitorais para essa eleição? Eu me lembro que na última teve alguma alteração, né? O que acontece é que em Rio Preto, por exemplo, havia 4 zonas, né? Na eleição de 2018 já, mas isso ficou mais evidente na eleição de 2020, e hoje trabalhamos com 3 zonas apenas que cuidam dos eleitores de Rio Preto. Então, a zona 312, que fazia o município de Rio Preto, esses eleitores foram transferidos via sistema automaticamente, um pouco para a zona 125 e um pouco para a zona 268, a nossa. Esse ano, a gente vai ter um cuidado maior, porque em 2020 houve um pouco de tumulto nesse sentido, porque muitos eleitores estão com o título da 312 e não sabem ao certo a seção onde votam. Então, esse ano, ao chegar no colégio, haverá listas e gente treinada para isso, para identificar com rapidez o eleitor, para não ter confusão em qual seção, principalmente esse eleitor que era da 312, onde ele vota na eleição de 2022. Legal. Ô Regis, deixa eu só pedir, se você puder afastar um pouquinho, que está cortando a sua cabeça aí no meio. Bom, vamos lá. Então, a 312, na prática, não existe mais em Rio Preto, são apenas 3 zonas. Em Rio Preto, não. Ela cuida de municípios vizinhos com o município de Piguá. São 3 zonas que cuidam de Rio Preto. Legal. Você falou também da questão da biometria. Como é que vai funcionar? Nós vamos ter a biometria esse ano, quem já fez? Dá tempo de fazer ainda, de cadastrar? Como é que está a questão da biometria? Então, como Rio Preto, quando fechou em março de 2020, quando começou a pandemia, e a biometria foi suspensa, porque o prazo de obrigatoriedade seria 2022, essa obrigatoriedade ela não existiu mais. Quem fez, fez, e quem não fez, tanto é que 4 de maio muitas pessoas transferiram ou regularizaram a situação e vão votar normalmente esse ano mesmo sem biometria. O que a gente orienta é possível que haja uma votação híbrida. Quem fez vai poder usar
e quem não fez vai poder votar normalmente, só se identificando com o RG. Então, o que é fundamental lembrar hoje? Que todo eleitor deve levar o RG ou o documento oficial com foto para que ele tenha a sua identificação. Se isso se confirmar a questão da biometria para quem já fez, muito bem, vai ser identificado com biometria. Se tiver alguma dificuldade nessa identificação, ele vai ser identificado do modo tradicional. E aquele que não fez, obviamente, vai ser identificado para ter a garantia do seu voto preservado. O curioso é que o título é obrigatório o RG, mas o título não, né? Só com o título a pessoa não vota, né? Infelizmente, né, isso é uma questão que a gente já discutiu muito, né? Mas o título não tem foto e ele, infelizmente, não é documentável para identificação na hora do voto. Perfeito. E o título eletrônico, aquele que aparece no celular, Regis, quem fez pode votar só com aquele? Desde que tenha feito a identificação biométrica, né? A revisão biométrica e tenha atualizado isso. Se o eleitor fez a identificação biométrica, mas não atualizou, não vai aparecer a foto dele lá. Então, ele tem que entrar no ETIC, no aplicativo, e fazer a atualização por lá, né? Não é complicado, porque, assim, quem veio até 4 de maio, por exemplo, fez uma transferência e não fez a biometria porque a gente não estava fazendo, esse eleitor vai ter os dados no título NET, mas não tem foto. Não tendo foto, infelizmente, não vai ser identificado pelo título. Mas é interessante o título NET de qualquer forma, Paulo. Por quê? Porque lá tem a identificação do local de votação, como chega ao local de votação, dá para tirar certidão de quitação. Então, tem várias tarefas dentro do aplicativo que facilitam a vida desse eleitor. Legal. Você citou também outra novidade, o voto em trânsito. Explica para a gente o que é o voto em trânsito. Então, o voto em trânsito é uma facilidade para o eleitor que não, por exemplo, ele é eleitor de Rio Preto e estará em São Paulo, na capital, no dia da eleição. E esse eleitor faz questão de votar. Obviamente, como ele não conseguiu transferir o título, no dia da votação ele pode votar, mas ele tem também que comparecer pessoalmente entre 18 de julho e 18 de agosto, dentro desse prazo, o mesmo do TTE, da transferência, para falar, no primeiro, no segundo, ou só no segundo, estarei em São Paulo. Lembrando que a transferência do voto em trânsito é apenas para municípios com mais de 100 mil eleitores. Então, assim, Rio Preto é uma cidade que terá voto em trânsito. São Paulo, por exemplo, terá. Mirassol não terá, porque não tem 100 mil eleitores. Então, o eleitor que estiver no município, que tenha mais de 100 mil eleitores, ele tem esse prazo, entre 18/7 e 18/8, comparecer pessoalmente em qualquer cartório eleitoral, não precisa ser aqui de Rio Preto, e pedir a transferência para qual turno ele queira. E aí... Lembrando, se ele não... Desculpe, pode falar. Não, ia falar, se só vale ali para o turno que ele escolheu, depois automaticamente isso volta à origem. Volta ao normal. Só lembrando que se esse eleitor fizer a transferência por voto em trânsito, essa solicitação, e no dia da eleição ele não estiver lá, ele tem que justificar o voto em outro município. Ele transferiu para Rio Preto, pediu a transferência por voto em trânsito, ele não está em Rio Preto, ele não está em São Paulo, está em Rio Preto. Ele não vai poder votar em Rio Preto. O título dele, a sessão é lá em São Paulo. E aí ele precisa justificar normalmente. Como é que vai funcionar a justificativa? É aquele papelzinho ainda ou é virtual? Então, assim, na verdade, em 2020 houve muitos problemas na questão da justificativa pelo celular, que foi o primeiro ano, a demanda foi enorme e a determinação era para não usar o papel. Nessa eleição, nós vamos ter várias escolas, por exemplo, a 268 tem 45 locais de votação e pelo menos uns 8 vão servir como ponto de justificativa. Não haverá urna, mas haverá papel, haverá justificativa que o eleitor pode tirar, inclusive no site, né, na época adequada, e também haverá justificativa pelo aplicativo, né, pelo site do TRE. O que a gente sugere para o eleitor é que use as duas ferramentas, né?
não fique só no aplicativo, porque a demanda é gigantesca, não correr o risco de dar um travamento, embora a Justiça Eleitoral atualizou esses aplicativos e o próprio site, mas a justificativa vai ser feita no papel também, e isso vai ser divulgado em quais locais isso acontecerá. O que é fundamental para a justificativa? É que o eleitor leve título e leve RG e, de preferência, que preencha o formulário ou na mão ou diretamente no site, que vai ter essa possibilidade. Legal. E só para ficar claro, então agora a justificativa presencial não é mais em qualquer colégio eleitoral, é só vão ter escolas específicas só para justificar, é isso? Normalmente é isso. Obviamente, se o eleitor chegar numa escola que ele não pode justificar, em tese, na verdade, porque assim, a justificativa é aceita em qualquer sessão eleitoral. Obviamente, a gente, por uma questão de logística, vai dar prioridade para a eleição. Não queremos que esse eleitor que vai apenas justificar fique numa fila, por exemplo, que é uma tendência também por causa dos cinco cargos que vão estar nessa disputa. Então, ele pode também pedir para algum auxiliar, apoio logístico, que acate, que fique com aquele papel, tá entendendo? Ou vá diretamente para a sessão eleitoral. Então, na verdade, é uma logística para facilitar a vida do eleitor, mas ele tem o direito de ir em qualquer local de votação para fazer a sua justificativa. Então não vão ter locais específicos. Qualquer local que estiver tendo votação, a pessoa pode ir lá justificar o voto. Pode justificar o voto, né? E assim, o que é importante dizer é que quem pode justificar o voto? Aquele eleitor que está regular ou cancelado, às vezes ele teve uma revisão e não sabe, ou o título dele foi cancelado por 3 eleições consecutivas sem voto justificativa, mas o fundamental, a condição primeira é que ele esteja em município diferente do título dele. Se o eleitor é de Araçatuba e está em Araçatuba, ele não pode justificar, ele tem que estar no município diverso para conseguir a justificativa e o sistema aceite essa justificativa como válida. Legal. Alguém que, porventura, na última eleição 2020 não votou nos 2 turnos ou em um dos 2 turnos, pode votar esse ano? Pode votar normalmente, porque desde que o título dele esteja regular. Porque se ele, eleitor, não votou em 2020, em tese, ele estava regular. E como a eleição de 2020, ela teve, vamos dizer assim, um perdão, uma anistia, por enquanto, por causa da pandemia, não gerou multa e não gerou nenhum tipo de sanção no próprio título, esse eleitor estaria apto para votar. O que ele deve fazer se está na dúvida se o título dele está regular ou não? Ele deve acessar o site do TRE ou do TSE e lá ele vai ter condição de saber se o título dele está regular ou não, tentando tirar uma certidão de quitação eleitoral. Muito bom, gente. Estou conversando com o chefe do cartório eleitoral de Rio Preto, da 268 Zona Eleitoral, Regis Pistori. Estamos falando sobre eleições aí. Ô Regis, fala um pouquinho de urna. Parece que Rio Preto recebeu urnas mais atualizadas. Fala um pouquinho das urnas para a gente. Então, esse ano, na verdade, o estado todo de São Paulo, né? Nós recebemos muitas urnas eletrônicas modelos 2020. Pelos testes que a gente tem feito nela, é uma urna mais rápida, né? Ela tem mais processadores, ela é uma urna uma logística melhor, uma tela melhor, né? Então, assim, tudo leva a crer, porque o que a Justiça Eleitoral está querendo fazer e está fazendo é justamente atualizar o seu parque de urnas. Que aqui em Rio Preto, por exemplo, nós tínhamos muitas urnas 2009, que tem de mais de 10 anos de uso, e, obviamente, essas urnas vão ficando um pouco desatualizadas no sentido da rapidez, né, de problemas técnicos. Então, essas urnas 2009, 2020, vieram no sentido de agregar, de somar na qualificação das urnas, e para que a gente tenha urnas mais modernas, mais rápidas, e que a gente consiga fazer uma eleição com pouca quebra, né, com pouca troca,
e que a gente tenha uma totalização mais rápida do que foi em 2020. Perfeito. Ô Regis, eu queria que você falasse um pouquinho da segurança de urnas, que a gente tem visto aí muita gente questionando, em dúvida, que a urna não é auditável e que tinha que ter voto impresso. Eu queria que você falasse um pouquinho disso e lembrar que as urnas não são conectadas à internet, né? Portanto, uma invasão externa é impossível, ela não está conectada a nada, né? Sim, né? A gente tem que lembrar, Glau, que por que as urnas eletrônicas surgiram no Brasil? Elas surgiram justamente porque havia quantidades enormes de votos fraudulentos, né? Nós tivemos na história da justiça, do voto impresso, infelizmente, muitos casos de fraudes. Infelizmente, por causa do poder econômico, por causa da diferença de regiões. E a urna eletrônica, quando ela foi implantada justamente nesse sentido. A urna eletrônica, como você disse, não é vinculada à internet, são sistemas internos da Justiça Eleitoral. Há um equívoco quando a pessoa fala que a urna não pode ser auditável, na verdade ela é constantemente auditável, tanto é que o TSE fez cerimônias, né, chamando a sociedade civil, vários órgãos, né, e nunca houve uma prova. As pessoas alegam coisas, mas não provam, né? Então, isso chega a ser uma responsabilidade. Nós temos que tomar muito cuidado com isso, levantando informações falsas para a população. Então, assim, a Justiça Eleitoral é um órgão independente, né, que não está vinculado a nenhum tipo de poder, não está vinculado a nenhum tipo de partido, e é possível auditar. A questão do voto impresso, na verdade, ela poderia gerar, inclusive, mais problemas na hora, porque um eleitor que não tivesse a liberdade de escolha de voto, poderia muito mais fácil ser cerceado e conferir o voto dele em quem ele votou do que a urna, do que quando ele vota na urna, né? Então, assim, há auditorias possíveis pelos partidos, pelo Ministério Público, por qualquer órgão que possa vir, antes, durante e depois da lacração das urnas. Então, assim, falar que a urna... que esse argumento que a urna não é segura porque não tem não pode ser auditada por um voto impresso, na verdade isso é desconhecer completamente os fundamentos da urna e como os mecanismos são feitos de carga e lacração e de totalização dessas urnas, ok? E só um detalhe, o próprio BU, que é o boletim de urna que sai com a totalização, na verdade existe vamos dizer, um voto impresso, né? Uma relação impressa, que os partidos em cidades pequenas, muitas vezes sabem de quem ganhou e comemoram a vitória e lamentam a derrota antes mesmo da totalização oficial da Justiça Eleitoral, que é bem rápida. Então, assim, e esse BU que você pega na urna, na porta, e você vai na internet comparar, é o mesmo BU que é disponibilizado praticamente ao mesmo tempo. Então, assim, são várias etapas, várias questões que uma pessoa que conheça um pouco do sistema, ele não fica, infelizmente, disseminando esse tipo de inverdade que tem acontecido e aconteceu principalmente nas eleições de 2018. Sem dúvida, até porque, como você disse, se a pessoa quiser somar todos os votos da cidade e comparar com o que está na internet, é possível, né? É só ela pegar um boletim de cada urna, somar urna por urna e comparar com o que vai estar no resultado final, é isso? Sim, sem dúvida. Então, assim, o que a gente vê na história da urna eletrônica são partidos e pessoas se alternando no poder, né? Nós tivemos já oposição perdendo, oposição ganhando, partido de situação ganhando, coligações. Então, assim, uma boa justiça eleitoral, uma boa democracia, ela está amparada na liberdade de escolha do cidadão e na alternância do poder. Isso é fundamental. Você pode discutir todas essas questões, pode ser aperfeiçoado, não pode. O que não pode, é leviano, é falar que a urna não é segura sem nenhum tipo de prova, inclusive, porque isso leva a uma informação equivocada, temerosa, e incute na população, uma boa parte da população, uma ideia de que isso pode acontecer facilmente a fraude. Isso, na verdade, não existe.
Muito bom, tá aí, gente, o Regis Pistori, chefe do cartório da 268 Zona Eleitoral, falando sobre as eleições e principalmente a segurança das urnas, que já está mais do que provado que são seguras, confiáveis e auditáveis, ao contrário do que muitos dizem. Ô Regis, só para a gente concluir, voltar um pouquinho ao que você disse da convocação dos mesários, essa convocação já foi feita, quem for ser mesário já está sabendo, essa convocação chega por correio, por e-mail, como é que é feita essa convocação? Antigamente, essa convocação era feita pelos Correios, mas a Justiça Eleitoral acabou usando a tecnologia, né? Hoje todo mundo tem o WhatsApp, o e-mail quase já é um ser ultrapassado. Já é arcaico, né? Já está caducando. E assim, a convocação está acontecendo por WhatsApp e por e-mail, né? Na verdade, a maioria das pessoas vão receber essa notificação, e vão ter que entrar no aplicativo, né, no site, para fazer a confirmação em até 3 dias. Isso está bem explicado, né, no WhatsApp, e ela tem a convocação, lembrando, é obrigatória. A pessoa, para sair dessa convocação, ela precisa ter um argumento forte, convincente e com provas, né? Não apenas basta, eu vou ter uma cirurgia, eu não estou bem. Ele precisa realmente comprovar. E como eu disse, a Justiça Eleitoral tenta buscar o máximo de voluntários, mas o número é enorme, é extenso demais, e somente com os voluntários a gente não daria conta. Então, assim, nós precisamos dos voluntários, mais uma vez colaborando, para que a gente consiga fazer, de novo, uma eleição limpa, uma eleição rápida, uma eleição isenta, uma eleição imparcial, que é o que a Justiça Eleitoral busca em cada pleito. Muito bom, Regis. Lembrando que quem trabalha na eleição tem alguns dias de folga depois no trabalho, garantido pela Justiça, né? Sim, tem direito a 2 dias de folga, por dia trabalhado ou por dia o treinamento também, né? Ele tem direito, fica registrado, e ele tem direito a um desempate em concursos públicos, cujo digital assim assegure, né? Ele vai receber um auxílio de alimentação no dia também. Quer dizer, e a gente, enquanto cidadão brasileiro, a gente talvez, não digo obrigação, mas talvez seja muito interessante a gente participar desse pleito e entender um pouco como que funciona e como que a gente coloca os nossos representantes lá, né? A forma que coloca, como coloca, e também é uma forma de participar desse processo político, é fundamental para cada cidadão. Sem dúvida, é um dever cívico. E o contrário, Regis, um mesário convocado que não aparece, que ignora, tem algum tipo de sanção? Sim, esse mesário, ele vai ter 30 dias para se explicar, né, para a justificativa, ele vai ser citado para isso, e se ele não assim fizer, vai ser aberto um processo administrativo contra ele, com sanção, principalmente em relação à multa, e se houver, pela falta dele, um comprometimento da sessão, isso pode se agravar, e aí fica a cargo do Ministério Público também ir atrás dessas sanções e representá-lo, porque assim, uma coisa é o mesário ter alguma dificuldade, faltar e se justificar ou nos avisar a tempo da substituição. Outra coisa é o mesário ser displicente, infelizmente, a ponto de comprometer e desrespeitando os colegas que estão lá, de todo o trabalho que foi feito, e ficar por isso mesmo, né? É uma convocação que é feita pelo juiz eleitoral e dessa forma tem sanção, sim, e o eleitor tem que tomar cuidado nessas questões e achar que nada vai acontecer com ele, ok? Muito bom, Regis. Algum prazo próximo aí que diga respeito ao eleitor, ou para o eleitor já acabou o prazo, a não ser esse 18 de julho, 18 de agosto, para mudar ali a zona eleitoral? Algum outro prazo para vencer? Não tem. Eu só queria lembrar 2 coisas. Esse mesmo prazo da transferência de eleitores pode ser feito para aquela pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida. Às vezes a escola dele não tem, só tem escada, e ele pode vir também nesse prazo até 18/7 a 18/8 para transferir a sessão para uma escola com rampa, com acessibilidade. E o eleitor, que isso não interfere diretamente na questão da votação, mas é bom lembrar, o eleitor que está devendo alguma multa por ausência à eleição, é bom que venha o cartório regularizar antes da eleição, porque
a qualquer momento ele pode precisar de uma certidão de quitação, né, para emprego, para concurso público, para regularização do CPF. Isso é bom que seja feito o mais rápido possível, porque ele assim terá acesso à certidão e regularidade da sua situação, tanto pelo cartório quanto por meio do site do TSE de Brasília. Perfeito. Lembrando que o cartório fica ali na Brigadeiro Faria Lima, né, no comecinho da avenida ou no fim dela, né, ali indo para o shopping ou voltando do shopping, né, Regis? É facinho encontrar, só procurar no Google aí. Isso mesmo. Quero te agradecer pela entrevista, Regis, e a gente vai se falando aí, novidades, estamos aqui à disposição para levar informação à população. Obrigado, viu? Eu que agradeço a oportunidade, né, e também estamos à disposição para divulgar as novidades que vão compor aí até a eleição, tanto para o eleitor quanto para aquele que tem alguma dúvida a respeito do processo eleitoral. Tá certo, gente. Tá aí, então, o Regis Pistori, chefe do cartório da 268 Zona Eleitoral, falando das eleições deste ano para a gente. Só destacar as informações mais importantes aqui. De 18 de julho a 18 de agosto, o eleitor pode pedir transferência de local de votação no mesmo município, né, na mesma cidade, se ele mudou de bairro. E também o eleitor com deficiência ou mobilidade reduzida, caso a sua escola não tenha acessibilidade, pode pedir essa mudança também. E também esse prazo serve para, se você souber que vai viajar no dia 3 de agosto, pedir a alteração do seu domicílio para o voto em trânsito. E também aí a convocação de 5.000 riopretenses para trabalhar nas eleições. É isso aí, gente.